Você sabia que algumas gorduras fazem bem à saúde? Na verdade, o nosso corpo precisa de gorduras boas para funcionar bem. Afinal, elas ajudam na absorção de vitaminas, dão energia e fazem parte de várias funções vitais. E de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, há uma diferença importante entre as gorduras boas e as gorduras ruins. Hoje, a gente vai conversar com algumas especialistas que vão nos ajudar a entender essas diferenças e, principalmente, como colocar as recomendações do guia em prática no nosso dia a dia. Para começar, eu quero convidar a nutricionista Natália Reis para explicar melhor essa diferença para a gente. Afinal, o que faz uma gordura ser boa ou ser ruim e como que a gente pode reconhecer cada uma delas? Os principais tipos de gorduras são as gorduras saturadas e as insaturadas. A gente costuma chamar elas de gorduras boas ou gorduras ruins, né? O guia classifica como gordura saudável ou não saudável. As gorduras saturadas, elas têm uma origem predominantemente animal, então a gente pensa nas gorduras mesmo, na banha de porco, mas nós temos alimentos vegetais também, como o óleo de coco, que é rico, né, em gordura saturada, e elas também estão presentes principalmente nos alimentos ultraprocessados, que acabam passando batido. Gordura trans, gordura hidrogenada, a gente encontra muito dessas gorduras ruins nesses alimentos. As gorduras boas, que são as gorduras mais insaturadas, né, poliinsaturadadas, nós encontramos principalmente nos alimentos de origem vegetal, nos óleos, como o óleo de oliva, que é o azeite, né, o óleo de milho, de soja, a gente também encontra no abacate, nas nozes, no amendoim. Então, são as principais fontes de gordura que a gente encontra na alimentação. O guia nos orienta a consumir as gorduras e os óleos com cuidado, com moderação, mas que a gente pode inserir sim em pequenas quantidades no nosso dia a dia, principalmente para preparar os alimentos. Existe um capítulo que classifica como ingredientes culinários, né, os óleos e gorduras. Então, com moderação, a gente deve preparar os nossos alimentos, refogar, temperar salada, enfim, porque acrescenta sabor, acrescenta nutrientes, né? Mas sempre com moderação. Do ponto de vista nutricional, as gorduras trans hidrogenadas, elas não acrescentam em nada, né? Claro que elas têm uma hiperpalatabilidade, que é esse nome grandão, ele quer dizer que dá muito sabor, então deixa aquele alimento bem gostoso, que é o que a gente encontra nos alimentos ultraprocessados, pacotinhos, né? Nos biscoitos, nas bolachas, enfim, elas são muito gostosas para o nosso paladar, mas para a nossa saúde ela não acrescenta nada. Então, a gente precisa consumir com muito equilíbrio, com muito cuidado. A melhor opção, sem dúvida, seriam as gorduras boas, que são as insaturadas, né? Estão presentes ali nos óleos. A gente pensa no abacate, nas nozes. Eu gosto muito do amendoim também, porque o amendoim é uma fonte muito acessível, né? Ele tem um valor mais em conta e ele é super versátil na alimentação também. A gente pode usar tanto em pasta, ele inteiro, a gente pode triturar e conferir crocância para os alimentos, na salada, nos preparos, o frango, por exemplo, né? Então, o amendoim é uma excelente fonte aí de gorduras boas e mais acessível para todo mundo. O azeite de oliva, ele é incrível, né? Bom seria se toda a população conseguisse ter acesso a ele todos os dias e preparar os alimentos sempre com esse óleo, porque ele tem propriedades incríveis e, inclusive, ele melhora a saúde do coração, que as gorduras ruins, as gorduras saturadas, elas pioram, né? Elas aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Já o azeite diminui esse risco, então é sempre importante, quando possível, fazer essa troca. Preparações simples, práticas e com comida de verdade. Essa é uma das principais recomendações do Guia Alimentar e uma das especialidades da NutriChef Clariana Colasso, que agora vai ensinar pra gente como consumir essas gorduras boas da melhor maneira na hora de cozinhar a nossa comida. Sempre prezando pelos óleos vegetais. Então, desde o azeite, que acaba tendo um custo um pouco mais elevado, a gente pode usar sim o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, até o óleo de abacate, que é delicioso, super saudável, super nutritivo e cheio de gorduras boas também. O que a gente tem que preconizar sempre? Quanto menos óleo a gente utilizar, melhor, porque o óleo adiciona muita caloria para essa preparação. Então, uma colher de sopa de óleo, qualquer óleo vegetal, tem por volta de 90 calorias. Então, se a gente coloca muitas vezes de forma exacerbada ali na refeição, acaba, apesar de ser considerada uma gordura saudável, por exemplo, o azeite, acaba sendo prejudicial pelo excesso de energia causado por ele. Então,
O ideal é cozinhar sem óleo e no final da preparação, se desejar, aí você pode colocar um pouquinho de óleo vegetal para trazer mais sabor à preparação. Porque senão o que acontece? A pessoa vai refogar uma couve, que é super saudável para o nosso corpo, riquíssima em fibras, vai trazer boa digestão, vai ajudar no bom funcionamento intestinal, rica em ferro também. Aí ela coloca muita gordura na couve. A couve, por si só, acaba deixando de ser um alimento nutritivo para ser um alimento mais gorduroso. Então, gordura em excesso nunca faz bem. Se o azeite está mais caro do que a gente pode pagar, eu diminuo a quantidade, ainda assim eu tenho todos os benefícios nutricionais do óleo. Também posso usar o óleo de azeite, né? Que é uma mistura entre os dois, ou óleo composto, ou existem hoje vários tipos no mercado que são os tipos únicos, que não é a base da primeira extração das azeitonas. Ele tem um custo inferior e ainda assim traz muitos benefícios nutricionais ao nosso corpo. Então, se puder utilizar o azeite extra virgem, ótimo, ou tipo único também é ótimo, sempre regulando aí a quantidade para acabar não se tornando um alimento, né, uma refeição muito calórica. E se não tiver essas opções, você pode usar outros tipos de óleos vegetais, inclusive óleo de abacate, que está super em alta, as pessoas estão consumindo e é uma gordura super do bem. Existem várias preparações também que a gente pode fazer o quê? Por exemplo, um bife à milanesa, um frango à milanesa, uma batata frita. A gente pode fazer de forma convencional, né, com a fritura de imersão, ou para uma versão mais saudável, mais nutritiva, mais amiga da nossa saúde, é o quê? Ou colocar direto no forno, sem adição de óleo, ou até na air fryer, que é um baita de um eletroportátil que ajuda aí no nosso dia a dia a termos mais saúde, ainda assim com muito sabor. O Guia Alimentar também nos ajuda a desconstruir mitos sobre alimentação, mesmo porque muita gente ainda acredita que toda gordura é inimiga da saúde. E até aqui a gente já viu que não é bem assim. Então, quem nos ajuda a quebrar esse mito de uma vez é a nutricionista Andressa Fontes. A gente veio de uma geração ali, mais ou menos por volta dos anos 2000, que começou a ter muito medo das gorduras, com a crença de que as gorduras são um grupo com maior concentração calórica. E de fato são. Então, quando a gente compara com os outros alimentos, em 1 grama de gordura a gente tem 9 quilocalorias e nos outros alimentos a gente tem 4. Então, a gente começou com aquela geração que corria das gorduras e buscava reduzir as gorduras para emagrecer, que é a geração ali do light, do diet. Sendo que com o avançar dos estudos, a gente começou a entender que as gorduras, elas são diferentes. Então, a gente tem as gorduras trans, por exemplo, que elas não têm indicação de consumo, que são gorduras que não são naturalmente encontradas na natureza. Realmente, a gente deve evitar. Elas não são indicadas para estar sendo consumidas no dia a dia. A gente tem as gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, que mesmo as saturadas, elas não são iguais entre si. A gente tem gorduras saturadas diferentes. E a gente tem diversas controvérsias aí, diversos trabalhos, e a gente ainda tem algumas discussões dentro das ciências na ciência com relação a elas. O fato é que a gente acredita que não necessariamente elas são vilãs em si, mas que o padrão alimentar de gorduras saturadas junto com o carboidrato refinado, que é o que a gente fala que é a dieta de cafeteria. Então, uma dieta pobre no consumo de nutrientes. Então, é o pão refinado com a manteiga. Essa é uma dieta pobre em nutrientes com alto teor de gordura saturada. Porém, a mesma gordura, quando ela está inserida num contexto onde ela não tem o carboidrato refinado, mas ela está inserida numa alimentação rica em outros nutrientes, ela não é tão nociva. Então, a gente fala muito que talvez o problema não seja só a gordura, mas esse todo. E a gente tem um outro grupo de gorduras que é interessantíssimo, que hoje a gente estimula muito com que a população consuma, são as gorduras mais anti-inflamatórias. Então, a gente tem o grupo das gorduras monoinsaturadas, e a gente tem, por exemplo, também dentro desse grupo, o ômega 3, por exemplo, que é um grupo de gorduras com ação altamente anti-inflamatória e antioxidantes em que é tão estudado. Então, a gente tem dentro desse grupo gorduras mono e gorduras poliinsaturadas, que elas têm uma ação mais anti-inflamatória e que a gente quer que as pessoas aumentem o consumo. Então, algumas fontes de gordura, elas são protetoras, inclusive, do coração, como o azeite, como o grupo das oleaginosas, as castanhas, as amêndoas, as avelãs, nozes. E eu costumo dizer
dizer que cada uma vai estar numa região específica do país. Eu sou do Ceará, aqui é castanha de caju. Lá no Pará, vai ser a castanha do Pará. Então, cada região com a sua oleaginosa mais característica e de mais acessibilidade. Mas a gente busca estimular a população para aumentar o consumo dessas gorduras boas, pelo efeito protetor que elas têm e pela ação anti-inflamatória que ela tem, independente da caloria que ela tenha. Então, a gente busca ter um equilíbrio, mesmo que seja um grupo com maior componente calórico. Então, a gente fala muito hoje para a gente não olhar só para a caloria do alimento, mas para que a gente olhe para a qualidade desse alimento. Os fitoesteróides, eles são substâncias presentes em alguns alimentos. A gente tem com muita facilidade o fitoesterol da soja, por exemplo, que ele tem um papel de baixar o colesterol. Então, hoje a gente encontra fitoesterol em alguns alimentos enriquecidos. A gente tem iogurte enriquecido com fitoesterol e a gente tem cápsulas com fitoesterol. Então, ela é considerada um fitoterápico, um alimento enriquecido que tem o poder de baixar o colesterol. Quando a gente fala que um alimento ele tem uma propriedade funcional, ele é um alimento funcional, no caso do alimento enriquecido, ou quando ele está ali encapsulado, a gente já considera como um fitoterápico. Eu costumo e gosto muito de ensinar para as pessoas que a gente precisa colocar na cabeça para montagem das refeições, a gente pensar nos grupos alimentares. Então, a gente precisa muito aumentar o grupo de frutas e verduras. Então, a gente vai lembrar mais das verduras, principalmente nas principais refeições. Então, a gente vai tentar no almoço e no jantar. Então, às vezes tem pessoas que dizem assim, Andressa, mas eu não consigo jantar comida, né? A refeição em si, meu jantar parece mais com um lanche. E aí eu tento negociar, então vamos tentar colocar um tomatinho, uma cenoura ralada, vamos tentar enriquecer da forma como você conseguir, independente se vai ser um sanduíche, se vai ser um cuscuz, um omelete, mas a gente vai buscar dar esse enriquecido. E aí, então, a gente vai buscar, né, colocar uma saladinha, no ritmo de cada um. Se a pessoa gosta de comer uma salada maior, se ela ainda tá aprendendo, ela vai colocar ali, não. E aí, o grupo das massas, ele vai ser a nossa principal fonte energética. Então, é de onde a gente vai ter energia, e eu costumo dizer que cada um vai comer o grupo das massas de acordo com o que gasta. Então, quem gasta mais vai comer mais, quem gasta menos vai comer menos. Então, seja o arroz, seja o macarrão, seja o pão, então a gente vai escolher um desses alimentos. O grupo das proteínas, então carne, peixe, ovos. Para quem é vegetariano, vai optar pelas fontes vegetais, então ou os feijões, ou o grão de bico, ou ervilha, lentilha, uma fonte de proteína vegetal ou animal. E o grupo das gorduras, ele vai se enquadrar como sementes, ou como oleaginosas, ou como azeite, ou como abacate. Então, o que é interessante a gente colocar dentro de uma refeição? As sementes. Então, a gente pode pensar no gergelim, a gente pode pensar na semente de chia, na semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Se eu vou consumir uma salada, eu posso fazer uma misturinha delas ali temperada com açafrão, com sal, pimenta e acrescentar. Dessa forma, eu estou colocando gorduras boas, eu estou inserindo ali gorduras que têm uma ação mais anti-inflamatória e também estou adicionando fibras a essa refeição. Então, isso me ajuda no controle e na carga glicêmica. Eu posso estar colocando abacate, seja na forma ali na salada, ou fazendo um guacamole, temperando, substituindo um queijo. Então, dá para a gente trabalhar em uma variedade grande. Quando a gente pensa nos lanches, a gente já pode pensar mais no grupo das oleaginosas, nas pastas de amendoim, pastas de castanhas, né? Acompanhando as frutas. O que é que eu sempre chamo a atenção? Como a gente está falando de um grupo onde, de fato, a gente tem uma concentração calórica maior, para as pessoas que estão precisando de controle de peso, eu tenho que ter cuidado para não consumir de forma exagerada. Então, é importante, tem essa ação anti-inflamatória, mas eu preciso respeitar a porção. Também, se eu exagerar demais, talvez eu ultrapasse as calorias recomendáveis. Então, o que é interessante? A gente criar essa mentalidade de colocar esses grupos. Então, nas grandes refeições, coloquei ali salada ou fruta, coloquei uma semente, porque me ajuda ali com as fibras e com uma fonte de gordura boa, posso complementar com um azeite, coloco o grupo das massas e da proteína, fiz ali minha refeição completa. No café da manhã, isso vai vir na forma de um pão, ou de uma tapioca, ou de um cuscuz, entre a proteína, o ovo, o queijo, ou um franguinho desfiado, coloco uma semente e uma fruta. Então, se a gente cria esse pensamento de escolher sempre um grupo alimentar e fazer essas combinações, a gente vai montar refeições de uma forma mais equilibrada e mais nutritiva.
Como a gente viu, não estamos apenas achando coisas. A ciência já mostra que as gorduras insaturadas estão mesmo associadas a melhores resultados de saúde e a um risco significativamente menor de morte. Um exemplo claro vem de um dos estudos mais robustos já conduzidos sobre esse tema, realizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health e publicado na revista JAMA em 2016. O trabalho, que acompanhou pouco mais de 125 mil participantes, estimulou que substituir 5% das calorias vindas de gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas reduz o risco de mortalidade total em 27%. Uma pesquisa mais recente, publicada em 2021, analisou mais de 1 milhão de pessoas e reforçou a mesma direção. Cada aumento de 5% das calorias vindas de gorduras poliinsaturadas esteve ligado a um risco menor de mortalidade total, enquanto maiores ingestões de gorduras saturadas e de gorduras trans elevaram esse risco. Então, na próxima vez que você ouvir falar em gordura, lembre-se, o problema não é ela existir, o problema é qual tipo que você escolhe consumir. Ou seja, troque o ultraprocessado pelo natural, a fritura pesada com óleo refinado pela fritura com azeite, o excesso de gordura saturada pelo equilíbrio inteligente e o medo pela informação. O seu corpo agradece e o seu coração também. Esse foi o primeiro episódio da série Pilares para a Saúde Integral. No próximo, a gente vai falar sobre outro tema que gera muitas dúvidas: os açúcares. Eu te espero por aqui. Até mais.